Olá, essa é a nossa quarta aula nesse curso para a segunda fase da magistratura do Distrito Federal. Nós somos o curso Guia dos Aprovados e o nosso objetivo é tratar daqueles temas que são os mais prováveis de cobrança para esta segunda fase. Então, nós vamos falar agora da chamada teoria dos fins da pena, ou seja, a teoria que legitima o poder estatal de punir. Quais são os modelos legitimantes da punição? É o que nós vamos estudar. O candidato precisa conhecer os conceitos, obviamente, aquilo que dá base a essas teorias e também as críticas pertinentes, ou seja, no que aquelas teorias falharam ao legitimar o poder punitivo do Estado. Então, é isso que vamos trabalhar nessa nossa aula. Portanto, você anota, a teoria dos fins da pena é o tema abordado a partir de agora. Então, precisamos entender que a teoria dos fins da pena ela vai se dividir em dois grandes grupos. Ou seja, vamos trabalhar com teorias que trazem a ideia de prevenção geral, voltada à coletividade, e também aquelas teorias que têm o foco na chamada prevenção especial, voltada para o próprio indivíduo que praticou o crime, o próprio indivíduo delinquente. Então, teorias da prevenção geral, foco na coletividade, teorias da prevenção especial, o foco no próprio indivíduo delinquente. Quando falamos da prevenção geral, como aparece aí para você, a finalidade da pena é a atuação sobre os que não delinquiram. Então, quando trato daqueles que não delinquiram, estou falando das pessoas em geral, aquelas a quem se presume que não praticaram qualquer delito. E aí eu quero saber, em relação à prevenção geral, qual é o efeito que a incriminação em relação ao indivíduo que delinquiu gerará quanto àquelas pessoas que não delinquiram. Ou seja, qual é o efeito da pena aplicada em concreto para um indivíduo em relação à coletividade de forma geral. E aí, para entender qual é esse efeito, eu vou trabalhar com duas categorias quando trato da chamada prevenção geral. Vou trabalhar com a ideia de prevenção geral negativa, que aparece aí para você, e depois nós vamos ver o que é a chamada prevenção geral positiva. Quando falamos inicialmente da prevenção geral negativa, é importante mencionar o nome desses dois pensadores que aparecem aí na tela para você. O primeiro deles, Ludwig Feuerbach, e também Jean Romanosi. Ambos, e aí nós temos aí esses pensadores muito ativos no século XVIII e no século XIX, ambos trataram da ideia de prevenção geral negativa. De que forma? Indicando que a incriminação, a pena aplicada ao indivíduo, tem o efeito de dissuadir a coletividade a não cometer delitos. Ou seja, ao se punir individualmente, o que se tem por consequência é o receio da coletividade de cometer crimes diante daquele exemplo de punição que ocorreu no caso concreto. Isso vai ocorrer no âmbito da chamada teoria da prevenção geral negativa. Portanto, dissuadir a coletividade, impor o receio à coletividade de cometer o delito com medo da punição é o efeito, segundo a prevenção geral negativa. Então, o que nós temos? A pena tem a finalidade precípua de dissuadir a coletividade. A pena gera obediência ao Estado e acaba por proteger os bens dos que não foram vítimas do delito. Não foram vítimas do delito, a coletividade de forma geral, e ainda vai haver obediência por parte dessa mesma coletividade.
que, com receio de cometer o crime para não sofrer a mesma punição, segundo essa teoria, a coletividade, então, não cometerá o delito. Agora, essa teoria, como aparece aí para você, indica que a criminalização assume, portanto, uma função utilitária, livre de consideração ética, no sentido de intimidar quem possa sentir a tentação de cometer delitos. Em resumo, a teoria parte da premissa de que as pessoas deixam de cometer crimes por medo, por receio, em vez de deixarem de cometer crimes em razão dos seus valores éticos, em razão dos seus valores morais. Portanto, a teoria parte da premissa de que, para inibir a criminalidade, vale a pena impor o medo coletivo. É a chamada teoria da prevenção geral negativa. Perceba que o que se obtém da coletividade nessa teoria é exatamente o medo. O objetivo é dissuadir, impor o receio para que a coletividade não venha a delinquir. Qual a crítica feita a essa teoria? A crítica é no sentido de que a maioria das pessoas evita cometer delitos, eu coloquei no plural, mas na verdade a maioria das pessoas evita cometer delitos por razões que nada têm a ver com o medo da punição. Essa é a crítica feita a essa teoria. Veja que quando não praticamos o crime, na maioria das vezes, o que temos, na verdade, são valores éticos e morais que estão intrínsecos à nossa personalidade, ao nosso caráter, a ponto de não termos qualquer interesse ou qualquer vontade de praticar a conduta criminosa. Mas não por medo do poder estatal de punir. Essa é a crítica feita à teoria da prevenção geral negativa. E aí, nós temos uma conclusão que é a seguinte: essa teoria acaba por legitimar a imposição de penas sempre mais graves, porque nunca se alcança a dissuasão, já que os crimes sempre serão cometidos. Essa conclusão é determinante para você escrever numa dissertação. Quando trato da teoria da prevenção geral negativa, parto da premissa de que, quanto mais grave a pena aplicada em concreto ao indivíduo, maior receio vou gerar na coletividade, e esta coletividade cometerá menos crimes, portanto. Essa seria a lógica da teoria. Considerando que os crimes sempre ocorrerão, sempre haverá casos para punição no âmbito da coletividade, a conclusão, portanto, será de que a gravidade das penas aplicadas em concreto não é suficiente. E o Estado, então, imporá penas cada vez mais severas, com a esperança de que essa severidade repercuta na coletividade de modo que ela não venha a cometer mais crimes, tornando-se algo infinito, como diz aí, e essa frase que está na sua tela é de Eugênio Raul Zaffaroni, ou seja, nunca se alcança a dissuasão. Por mais que as penas sejam severas, sempre teremos crimes ocorrendo no âmbito da coletividade. E esse ciclo nunca se encerrará. É o que temos em relação à prevenção geral negativa. Só que agora vamos falar do outro lado da prevenção geral, que é a chamada prevenção geral positiva. Agora, já vamos trabalhar não com o medo, não com a dissuasão, mas com a confiança que a coletividade terá no sistema jurídico, em razão da incriminação em concreto do indivíduo que praticou o crime. Portanto, prevenção geral positiva. E aí nós vamos trabalhar com Hans Welzel como o grande expoente dessa ideia de prevenção geral positiva. Lembrando a você que a prevenção geral tem o foco na coletividade.
Então, quando Hans Welzel trabalhou a ideia de prevenção geral positiva, que aparece aí para você, ele indicou que a pena gera um reforço ético nos indivíduos, fortalece os valores éticos sociais elementares frente a ações que lesionam bens jurídicos. Então, em vez da pena gerar o receio, impor o medo, a pena reforça a confiança do indivíduo no ordenamento jurídico e ainda fortalece os seus valores éticos sociais. Portanto, a prevenção geral positiva parte da ideia de que o indivíduo tem confiança nas instituições estatais. E também essa teoria trabalha com os valores éticos da coletividade, com os valores morais da coletividade. E isso, sim, é um fator que inibe a prática de infrações penais. Portanto, prevenção geral positiva, ao se punir individualmente, a repercussão no âmbito do grupo é no sentido de que este grupo não irá delinquir, não porque ele sente medo da punição, mas porque ele confia no ordenamento jurídico. E essa confiança no ordenamento jurídico reforça, fortalece os seus valores éticos sociais, o seu senso de coletividade, o seu senso de respeito ao próximo, de modo que ele não irá delinquir, exatamente porque ele quer contribuir para uma sociedade mais pacífica. Essa é a ideia de prevenção geral positiva trabalhada com o nosso autor Hans Welzel, que diz o seguinte: a tendência do indivíduo é normalizar em seu comportamento o pensamento do consenso social. Ou seja, na medida em que as pessoas vão repetindo o comportamento de não delinquir, vão repetindo o comportamento de respeito ao bem jurídico alheio, isso tende a ser normalizado, aumentando-se, assim, a confiança dos indivíduos no ordenamento jurídico. Teoria, portanto, muito importante quando nós falamos da teoria dos fins da pena. O condenado acaba sendo um instrumento para reforçar a confiança no sistema pela coletividade. Esse é o cerne da teoria. Eu disse isso já antes, mas é importante que você lembre dessa frase que aparece aí para você. O condenado acaba sendo um instrumento para reforçar a confiança no sistema pela coletividade. Entenderam isso? Não pelo receio, não pelo medo, sim pela confiança, sim por valores éticos, sim pelo respeito ao próximo, pelo respeito ao bem jurídico alheio. O objetivo da teoria da prevenção geral positiva é reforçar o discurso ético-social. E reforçar esses valores não depende tanto da gravidade da pena, mas sim da certeza da punição. Olha que outro ponto importante quando nós comparamos a prevenção geral negativa, que já vimos, com a prevenção geral positiva. Enquanto a prevenção geral negativa deposita as suas fichas na gravidade da pena, isto é, quanto mais eu agravo as penas, quanto mais o Estado cria leis mais duras para a punição em concreto do indivíduo, mais essa gravidade irá dissuadir a coletividade a não cometer delitos, segundo a teoria da prevenção geral negativa. Quando falo, no entanto, da prevenção geral positiva, o fortalecimento da confiança da coletividade no ordenamento indica que a coletividade sabe que, uma vez cometendo o delito, existe uma certeza de que a pena será aplicada. Esse é o reforço da confiança da sociedade, da coletividade, no poder estatal, no poder de punir, ou seja, nas instituições. Então, nós temos a certeza da punição como cerne, enquanto na
prevenção geral negativa, a gravidade da punição é o cerne para dissuadir os indivíduos do cometimento do delito. Então, agora a gente passa para o outro grupo, chamado de prevenção especial. Na prevenção especial, o foco não é mais aqueles que não cometeram o delito. O foco na prevenção especial não é a coletividade. Quando falo da prevenção especial, o foco será o indivíduo. O foco será aquele que cometeu o delito. E vamos dividir a prevenção especial, da mesma forma que fizemos com a prevenção geral, em prevenção especial negativa e prevenção especial positiva. O nome que não pode faltar na sua dissertação, ao trabalhar a ideia de prevenção especial negativa, é esse que está aí na sua tela. Rafael Garófalo, 1851-1934. Perceba, e não à toa, que Rafael Garófalo vive numa época em que valores fascistas estavam em alta. E, inclusive, tínhamos aquela ideia lombrosiana do indivíduo que deveria ser separado dos demais em razão de ter um caráter criminoso ligado à sua própria biologia. E isso faz surgir esse modelo legitimante do poder punitivo consistente na prevenção especial negativa. E segundo Garófalo, olha o que aparece aí para você, a criminalização se dirige à pessoa criminalizada, mas não para melhorá-la, e sim para neutralizá-la. Isso é a teoria, conforme o que pensava Rafael Garófalo. Ou seja, não temos que punir com o propósito ou com o compromisso de que aquele indivíduo vá se recuperar. Até porque já dizia Lombroso que aquele que é criminoso porque fatores biológicos determinaram que o indivíduo seja um criminoso, chamado determinismo biológico de Lombroso, que também não pode faltar na sua dissertação ao tratar da prevenção especial negativa. Partindo-se, então, da premissa de que o indivíduo já é escolhido biologicamente para ser um criminoso, não há que se falar em recuperação. Há que se falar, sim, de acordo com essa teoria, em separação, em neutralizar esse indivíduo para que ele não venha a cometer novos crimes. Porque se ele estiver integrado com as demais pessoas, com certeza ele irá cometer novos crimes, porque assim foi determinado biologicamente. E aí a gente tem, de acordo com essa teoria, de acordo com o estudo dessa teoria, as pessoas são como células e as defeituosas devem ser eliminadas. Exatamente aquela ideia lombrosiana do atavismo, daquela herança biológica que vem de outras gerações, a herança genética que determina o comportamento criminoso. Com isso, nós temos, inclusive, segundo Lombroso, características físicas sendo determinantes e fazendo com que se possa identificar quem é o indivíduo criminoso. Com a prevenção especial negativa, a ideia, portanto, não é de recuperação do indivíduo. A ideia é de neutralização do indivíduo, para que ele não venha a praticar novas infrações, prejudicando, assim, a coletividade. Portanto, Rafael Garófalo e Lombroso. Lembrando a vocês que esses autores, esses pensadores, tanto Garófalo quanto Lombroso, formam a chamada escola positiva da criminologia, que trabalha exatamente com essa herança genética do criminoso, o determinismo biológico, de maneira que o indivíduo não pode ser recuperado quando biologicamente já está determinado a delinquir. Então, tome muito cuidado em relação a esses conceitos.
E agora a gente passa ao outro lado dessa teoria da prevenção especial, que é a chamada prevenção especial positiva. Mas antes que eu passe a prevenção especial positiva, uma questão importante que eu recordei aqui acerca da prevenção especial negativa, de você lembrar de colocar na sua dissertação também que essa teoria da prevenção especial negativa que eu falei anteriormente tem relação direta com o conceito de direito penal do inimigo que nós conhecemos. Essa ideia que é levantada por Günther Jacobs, da neutralização do criminoso, porque inimigo ele é, tem tudo a ver com a chamada prevenção especial negativa. É claro que Jacobs já não trabalha com essa questão da herança genética, porém, trabalha com a ideia de neutralização do inimigo, de neutralização do criminoso. E isso também deve ser mencionado pelo candidato ao tratar da chamada prevenção especial negativa. E agora, em relação à prevenção especial positiva. A prevenção especial positiva tem relação com a recuperação do indivíduo. Em se tratando de prevenção especial, você já sabe que o foco da prevenção especial é quem delinquiu, o indivíduo que praticou o delito. Porém, ao contrário da prevenção especial negativa, que visava separar, neutralizar esse indivíduo que cometeu o crime, na prevenção especial positiva, o objetivo é outro. O objetivo é, futuramente, reintegrar esse indivíduo à sociedade. Portanto, para a prevenção especial positiva, como aparece aí para você, a pena deve buscar o melhoramento do infrator. Então, palavras como ressocialização, reeducação, reinserção, repersonalização, reindividualização, reincorporação são palavras comumente estudadas quando tratamos da prevenção especial positiva. Podemos dar vários exemplos na nossa lei de execução penal de aplicação da prevenção especial positiva no nosso sistema. Podemos ter, por exemplo, a questão da remissão da pena pelo trabalho ou pelo estudo, ou ainda pelas várias medidas tomadas no âmbito da execução penal para a reintegração do indivíduo na sociedade, como as saídas temporárias, por exemplo. Podemos exemplificar como a existência de aulas, de cursos técnicos para os internos no sistema penitenciário, tudo isso com foco na chamada prevenção especial positiva. O objetivo, portanto, não é neutralizar o indivíduo, mas sim tornar esse indivíduo apto ao convívio social. Esse é o objetivo, é a finalidade da pena em relação ao indivíduo quando se trata da chamada teoria da prevenção especial positiva. A teoria parte da premissa de que o Estado é o conhecedor do que é bom e cabe a ele impor o seu modelo de ser humano. Esta é uma crítica que se faz à teoria. A partir do momento que prego a ressocialização do indivíduo como a finalidade da pena, deve-se questionar quem criou esse modelo de ressocialização. Ou seja, aquilo que é ensinado no sistema penitenciário, no âmbito da aplicação, da execução da pena, é aquilo que o Estado tem como modelo de ressocialização. Parte-se da premissa, então, de que os valores do Estado são os valores positivos para o indivíduo. E são esses valores que ele deve seguir para a sua ressocialização. Veja que, por exemplo, na execução da pena no Estado autoritário, são aqueles valores do Estado autoritário que serão ensinados ao indivíduo para eventual recuperação, se esse Estado autoritário adotar o modelo de prevenção especial positiva.
Veja, portanto, que, embora a ideia seja a reeducação, reintegração, ressocialização, repersonalização, quem cria esses conceitos é o próprio Estado. É o Estado que vai indicar quem é o indivíduo reeducado, repersonalizado, partindo-se da premissa de que os valores estatais são os valores corretos, ou seja, o Estado é que é conhecedor do que é bom. Essa é uma crítica muito importante em relação a essa teoria. O risco é de impor valores que podem suprimir a autonomia individual. Ou seja, valores que o Estado considera como valores positivos são aqueles que serão ensinados no âmbito da execução da pena. E os valores individuais que se referem à autonomia individual, à liberdade do indivíduo, esses podem ser desconsiderados quando essa pena é executada. Portanto, ao falarmos da teoria dos fins da pena, é muito importante que você conheça todos esses conceitos e as críticas pertinentes que nós trabalhamos nessa aula. Espero que você tenha relembrado, tenha revisado e tenha aprendido coisas novas com a aula que tivemos, para que você, numa dissertação nessa segunda fase, arrebente se o tema tiver alguma relação ou for propriamente a teoria dos fins da pena. Até a nossa próxima aula. Um abraço.